Olá, meninas! Bem-vindas ao Entre Nós de hoje. E hoje sou eu por aqui. Hoje a gente vai falar de um tema muito especial, muito importante para a nossa vida espiritual. Eu imagino que todas vocês que têm acompanhado esses vídeos, esses programas, você quer fazer a vontade de Deus, você quer agradar a Deus, você tem sido uma telespectadora assídua. Peraí, não sei se é telespectadora que se diz, né, pro YouTube. Mas enfim, você que tem assistido, eu imagino que você faz isso não simplesmente por entretenimento. Você faz isso porque você realmente quer aprender, você quer fazer a vontade de Deus, né? Mas eu hoje vim aqui falar para você sobre justamente isso, sobre a vontade de Deus. Muitas vezes a gente desconta toda a nossa raiva, toda a nossa culpa no diabo, mas existe outra coisa, existe outro alguém que também sempre, diariamente, se põe no nosso caminho como um adversário. E o que é? Quem sabe me dizer quem é aquela pessoa ou aquela coisa que sempre se põe no nosso caminho tentando nos impedir de fazer a vontade de Deus? O que é? É o nosso eu. Você já percebeu como o nosso eu, a nossa vontade, está sempre gritando, tentando prevalecer, tentando sobressair? Você já reparou isso? Das coisas mais simples da vida, como coisas mais importantes, o nosso eu sempre quer ter a palavra final. Mas o que Jesus diz a respeito disso? Ele disse assim: se alguém quer vir após mim, ou seja, se você quer fazer a vontade de Deus, como eu acredito que é o seu desejo, o que você tem que fazer? Tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e então segui-lo. Jesus deixou claro que não adianta a gente vencer o diabo e não vencer a nós mesmas, porque o nosso eu sempre tenta ser esse inimigo. Sabe, hoje de manhã eu tava na academia, né? Tenho vários probleminhas assim, né, no corpo. E eu não sou velha nem nada, né? Assim, não é da idade, mas foi o quê? Desleixo, descuido da minha parte por muito tempo. Começaram a acontecer alguns probleminhas, eu não me atentei a isso e acabei deixando algumas coisas piorarem para então resolver tratar, né? E hoje, quando eu fui, eu já pensei assim: ai meu Deus, só tô aqui pela vontade de Deus mesmo. O meu eu não queria que eu estivesse ali naquele momento, naquela manhã, ter que acordar cedo, deixar de fazer tudo que eu tinha para fazer para estar ali exercitando, que não é nada legal, né? Então assim, eu tive que vencer a minha vontade para que a vontade de Deus prevaleça. Por que a vontade de Deus nesse caso, né? Poxa, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu preciso do meu corpo para fazer a vontade de Deus, para ser usada por Ele. Então eu preciso cuidar dele. Não é uma coisa assim que eu posso deixar para lá. Não é uma coisa que eu posso deixar a minha vontade prevalecer. E assim, exercício físico hoje em dia é uma coisa que para todas nós, né? Não é só quem tem um problema que tem que fazer exercício físico. O exercício físico é prevenção, né? Porque hoje em dia a gente vive uma vida muito sedentária, né? Uma vida bem diferente do que antigamente as pessoas viviam. As pessoas andavam muito mais, as pessoas se movimentavam muito mais. Hoje em dia muita gente não faz isso. Então o exercício é justamente um exemplo típico do que é vencer a nossa vontade para que a vontade de Deus prevaleça. Mas você já pensou em quantas outras coisas na sua vida você não tem que vencer diariamente para que a vontade de Deus prevaleça? E a realidade é que se você não tem vencido a sua vontade, então você não tem vencido, não tem deixado a vontade de Deus prevalecer e muito menos tem feito a vontade de Deus. Por exemplo, você precisa ler a Bíblia. Você sabe que você tem que ler a Bíblia. Você sabe que você não pode ter preguiça de ler a Bíblia. Você precisa dela, ela é o alimento. Então, por que muitas vezes você... depois eu faço, depois eu leio e acaba que não lê? Quem venceu aí? Foi a sua vontade ou a vontade de Deus?
vem um mau pensamento na sua cabeça, né? Um pensamento que você sabe que ele é contrário à vontade de Deus, ou é um pensamento te colocando para baixo, ou é um pensamento te tentando, te mostrando um pecado. O que você faz com esse pensamento? Você repreende, você não faz o que esse pensamento está te sugerindo, não se deixa levar por ele, ou você faz justamente isso? Você deixa aquele pensamento tomar conta de você, quando você vê você tá caída, você já pecou, você já fez o que desagradava a Deus. Essa batalha não é vencida pelo que você sente. Então você não sentiu vontade de ler a Bíblia, não importa, você tem que ler. Qual é a vontade de Deus? O que a Bíblia fala com relação àquilo ali que o diabo sugeriu? Você de repente tem umas amizades que você sabe que não são boas para você, que você sabe que tem te levado para longe de Deus, e você tem a escolha nas suas mãos. Continuar seguindo e sendo amiga dessas pessoas, ou você ser radical e falar, não, eu não vou fazer isso, porque o que prevalece, o que eu quero fazer é a vontade de Deus. Então são escolhas que são diárias, que a gente tem que decidir o que a gente quer de verdade, porque falar da boca para fora, né? Eu quero muito agradar a Deus. Eu quero muito fazer a vontade de Deus. Qualquer pessoa pode dizer, não é mesmo? Não pode ser uma coisa da boca para fora. Tem que ser real, e só vai ser real quando você entender que não importa o que você sente, o que tá passando na sua cabeça naquele momento, o que importa é que a vontade de Deus tem que prevalecer. É assim que a gente entra na vontade de Deus. É assim que a gente prevalece e aí pode de fato seguir o Senhor Jesus. Não tem outro jeito. Então não importa o que você sente, não importa o que passa na sua cabeça, o que importa é o que tem que ser feito. É o que é a vontade de Deus. E você sabe qual é. Você sabe qual é a vontade de Deus com relação à sua família, o seu tratamento para com eles. Você sabe qual é a vontade de Deus com relação às suas amizades, como eu falei. Você sabe qual é a vontade de Deus com relação à sua vida sentimental, a esse rapaz que você está namorando. Você sabe qual é a vontade de Deus. E qual vai ser a sua escolha? Fazer a vontade de Deus ou se deixar levar pelo que você está sentindo? Ou seja, deixar o seu eu vencer essa guerra. Porque senão não adianta, minha amiga. Você pode tentar vencer o diabo de todas as maneiras. Mas se você não vencer o seu eu, você não vai conseguir seguir ao Senhor Jesus. Então faça esse exercício. Peça a Deus forças e Ele vai te dar. Ele é o mais interessado que isso aconteça, não é mesmo? Mas tem que ser uma decisão sua. A força de Deus não vem no, tô sentindo vontade de fazer a vontade de Deus. A força de Deus vem na disposição. Não, eu vou obedecer, não importa o que eu tô sentindo. E Ele vai e te ajuda e você consegue então deixar a vontade dele prevalecer. Eu sou a Aline Munhoz para o Entre Nós. Um beijo e até a próxima!